Oi, gente. Oi, pessoal. Oi, meu povo. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam também acompanhando as aulas anteriores a essa, certo? Sejam muito que bem-vindos à aula de hoje, onde nós iremos falar sobre numbers, sobre os números no inglês, tá? Então, de antemão, gostaria que vocês já pegassem o papel e a caneta, porque na aula de hoje nós iremos fazer bastante anotações e teremos também bastante repetições com os números no inglês, tá? Particularmente, esse assunto é algo que eu tive bastante dificuldade quando eu estava aprendendo o idioma, mas isso não quer dizer que você também vai ter dificuldade. Umas pessoas têm uma certa facilidade, até demais, em aprender eles, outras pessoas precisam de um pouco de atenção, de um pouco mais de atenção, tá? Então vamos lá começar de antemão. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir deixando nos comentários que será respondida, tá? Por esse assunto ser um assunto um pouco complicado para algumas pessoas, é necessário que vocês saiam desse assunto sem dúvida alguma, tá? Então vamos lá começar a entender o que são números, qual que é a classificação, qual que é a definição dos números, certo? São símbolos ou palavras usadas para representar quantidades ou posições em uma sequência. Eles, os números, são essenciais para contagem, medição, identificação e comparação. No contexto da matemática, os números são usados para realizar operações aritméticas. Realizar operações aritméticas como soma, subtração, multiplicação e divisão. Até aqui nada novo, até aqui tudo que a gente já sabe, tá? Os números são usados para contar algo, para medir algo, identificar, comparar, algo também como soma, subtração, divisão, multiplicação, enfim, tá? Algo que pode ser talvez um pouco complexo para o entendimento de vocês é a classificação dos números. Pode ser algo complexo ou não. Como eu já falei, tudo pode ser relativo. Os números eles estão divididos entre cardinais, ordinais, fracionários e decimais, certo? Hoje nós iremos aprender sobre os cardinais, ordinais e fracionários, tá? Cardinais, nós usamos ele para contar como 1, 2 ou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai. E os números ordinais, eles são usados para identificar ou para indicar a posição ou ordem de algo, como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Números fracionários representam partes de um todo, como meio, três quartos, por aí vai. E os números decimais são usados para representar valores que não são inteiros, como 0,5, 3,14, número do pi, né? Meio, 3,14, enfim. Um adendo. No inglês, é muito comum você usar o ponto no lugar da vírgula e a vírgula no lugar do ponto quando você se refere a números, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 1000. No português a gente fala assim, 1000. Porém, no inglês a gente vai falar assim, 1000, tá? Claro, a gente não vai falar 1000. A gente vai falar 1000, porém, ele vai ser escrito de forma diferente, com a vírgula no lugar do ponto e o ponto no lugar da vírgula. E por aí vai, tá? Até o final dessa aula, nós iremos aprender números bem extensos, tá? Então, por isso que eu sugeri para que vocês pegassem o papel, para que vocês pegassem a caneta, porque isso vai tomar um certo tempo, tanto dentro da aula quanto fora da aula, quando vocês forem revisar o assunto, certo? Aqui nós iremos ter
os números, nós iremos ter os números por extenso e nós iremos ter como se fosse a pronúncia deles no português. Então, one, a gente vai ter aqui o on, 2, two, e aqui abaixo two, tá? 3, three, e aqui vai ter o TH em maiúsculo, porque sempre que tiver um TH, a gente vai cerrar a língua entre os dentes e soprar, tá? Three, three, ok? Three. 4, four, 5, five, 6, six, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, ó, aqui, ó, cerrando a língua entre os dentes e falando 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20 ou 20, 21, 21, 22, 22. E observem, sempre que a gente tiver uma dezena mais uma unidade, nós iremos fazer essa fórmula aqui. Colocamos a dezena, 20, mais a unidade, 9, 37, com esse tracinho aqui, tá? Com esse hífen, certo? 30, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e 100, 100. Se eu quiser falar 110, 110. Se eu quiser falar 200, você vai colocar o 200. Sério? Por que a gente fala assim? Porque a gente vai colocar a unidade, depois a centena por extenso, depois a dezena, depois a unidade, caso tenha, novamente, tá? 100 significa centena. No inglês, quando você fala 200, é como se você estivesse falando 210. Como nesse exemplo aqui de cima, 110. 200, 2 centenas. 348. 348. Se eu quiser falar 999, 999, tá, pessoal? Então, sabendo disso aqui, vocês conseguem contar até o 999. Calma que até o 1000 a gente chega lá, certo? 999, 999, ok? Partindo aqui para outro exemplo que eu posso trazer para vocês. 80, anos 80, vamos ver aqui as abreviações. Anos 80, anos 70, anos 90, a gente fala 80s, 70s, 90s, certo? É como se a gente colocasse um S depois do número
para representar a dezena que foi aquele ano. Então, os anos 80, 80s. Back to the 80s. De volta aos anos 80, tá? O apóstrofe vem depois, se eu não me engano. Mas é isso mesmo, tá? Então a gente pode abreviar o ano para não ter que falar 1990 e tantos. A gente pode só colocar um apóstrofe. Outra questão também que a gente pode ver é a questão da abreviação dos anos. 2000, ele é muito comum você falar 2000s ou 2000 ou 2000s, se ele for escrito assim, tá? Agora realmente não me vem na memória se o apóstrofe vem antes ou depois. Caso você saiba e você tenha descoberto aí depois de mim, vocês colocam nos comentários, tá? Agora se eu quiser falar 2016, eu falo 2016. Eu falo dessa forma, de 2 em 2, 2016. 2020, o ano da pandemia. 2020. Opa, sem isso aqui. 2020, 2020, tá? Ok? Bem simples. Se eu quiser falar 1980, 1980s. Opa, 80s, tá? 80s, assim, certo? Então, vamos aqui para a próxima apresentação. Uma coisa que eu também sempre esqueço de falar durante as aulas é que vocês podem fazer o seguinte: antes de eu começar as anotações, vocês podem tirar print da tela. Se vocês não entenderem as anotações depois, vocês tiram print da tela e vocês mesmos fazem suas próprias anotações referente ao assunto, tá? É algo que eu acabo sempre esquecendo. Mas aí vocês voltam o vídeo e vocês tiram print da tela. Se vocês acreditam que vocês vão lembrar o que significa cada uma dessas anotações, tranquilo. Vocês tiram print depois de eu já ter rabiscado tudo, tá? Próximo slide. Esse slide, essa apresentação aqui é bem simples, segue o padrão da outra que eu já falei, tá? Você pode tanto falar a ou 100. Sempre que for a ideia de uma centena ou um milésimo, um bilionésimo, no sentido de a gente pode colocar o a ou a gente pode colocar o one. O a ou a pode ter o som tanto de a ou a. 100, tá? Depende muito do sotaque que você tá ouvindo. 199, 100 ou 199. Mil, aqui a gente vai falar como 1000 ou 1000. 1100, 1000, 1100, 100. Isso mesmo. Aqui desse milésimo e centena, tá? Outra perdão se estiver incorreto, tá? Mas eu acredito que dá certo, como eu falei. Ainda é uma dificuldade bem particular, bem peculiar minha questão dos números. Eu, particularmente, não sou boa em matemática. Então, por exemplo, eu aprendi um dia desses a diferença entre os números cardinais e ordinais. Eu só pus na minha cabeça porque o nome realmente já diz bastante coisa. Mas números cardinais eu jamais iria colocar na minha memória que seria 1, 2, 3, porque cardinal não tem nada a ver com isso.
Depois que eu coloquei na minha cabeça que ordinal, que expressa ordem, para mim, cardinal é o contrário, né? Não expressa ordem, expressa quantidade. Mas, enfim, vamos ir perdoando aí. Mas eu acredito que eu consigo expressar esse assunto de forma bem clara, mesmo ainda assim tendo dificuldade nele. Mas, ó, pessoal, teachers, professores não tem verdade absoluta, tá? Eu posso cometer um erro, eu posso cometer vários erros, mas o importante é que eu os corrija, certo? Não quer dizer que eu não vou ser suscetível a erros, mas vamos aqui prestar bastante atenção, que eu também vou prestar bastante atenção para não cometer erros para vocês, tá? 10.000, 10,000. Eu tô falando de 10.000. Thousand é unidade de milhar. 10 unidade de milhar, tá? Se eu quiser falar 20.000, 20,000. 10 unidade de milhar. Opa, 20. Tá vendo? Tanta repetição, as carambolas já começam a enlinhar a minha cabeça. 30.000, 30,000. 30 unidades de milhar. Se eu quiser falar 100.000, 100,000. É bem semelhante ao português. Deixa eu separar aqui para vocês entenderem. 100.000. 100 é 100. Uma centena. 100. 100. Thousand vai ser 1.000. 1.000. Thousand. Thousand é uma unidade de milhar, tá? 1 million. 1 million. A million. Deixa eu pôr aqui. A million ou 1 million. 2 milhões. 2 million. 3 million. 3 milhões. 2 millions. 1 million. 2 millions. 3 millions. Isso. 30 millions. 30 milhões. Deixa eu ver o que mais eu consigo pegar aqui como exemplo. O prêmio da Mega Sena, né? Se eu não me engano, foi 600 milhões. 600,000. 600,000 millions. Como assim? 600 milhões. Milhões. 600 milhões. A gente vai ter 600 mil mais 600 mil mais. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter 600 milhões mais 1.000, tá? Vamos aqui pro próximo. 600,000 millions. 1 billion já é um número extenso. 1 billion. 2 billions. 3 billions. Se eu não me engano, o prêmio da Mega Sena foi 600 milhões. 600 bilhões. Milhões. Enfim. 4 bilhões. 4 billions. E por aí sucessivamente, tá? Agora vamos aqui para essa atividade. Aqui é bem simples. Já a próxima também é simples, mas com números um pouco mais complexos, tá? O 2, 2, 5, 5, 10, 10, 10,
17, 17, 20, vai ser 20 ou 20, 23, 20 ou 23, 50, 50, 100, A ou 100, 500, 500. Aqui, sobre o prêmio da Mega Sena, que quase deu nó na minha cabeça. Se eu não me engano, 600 milhões. Cadê? Deixa eu ver onde que eu coloquei. Agora eu me perdi. Opa. Nossa, perdi geral. Mas seria 600 millions. Agora voltou na minha cabeça, tá? Não estou achando aqui. Mas enfim. Agora veio na minha mente, depois que eu escrevi o 500. 1000. AO 1000, tá? Agora, esse aqui é para nós seguirmos as instruções, tá? Ele é bem simples. A gente pega o número e completa eles, tá? 67, 67. A gente preenche os espaços vazios. 1010, 1010, 250, 250, opa, 50, 5.600, 5,600. Quase deu um nó na minha cabeça, mas calma, vamos deixar com que a paciência consiga fluir melhor, para não me confundir. 1909, 1999, 1999, 3040, 3040. Lembrando que aqui vai ter o hífen, tá? 99, já que é uma dezena e uma unidade. 99, ok? Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Consegui. 125, 125, 125, 125. 980, 980, 80. 1700, 1007. Opa, 700. Esses aqui dá para eu colocar eles no espaço vazio. Esse daqui eu acho que vocês podem tirar print de boas. Ou então, se vocês quiserem guardar o print vazio e preencher depois, vocês podem fazer também dessa forma. Opa, agora foi. 80,050, 8.050, 8,050, 8.050. Pausa para tossir antes da voz ficar totalmente robótica, tá? Tá quase lá. Próxima apresentação. Essa daqui eu considero como nível avançado. Essa daqui é um nível um pouco mais intermediário. Essa daqui é o nível mais básico e a próxima é o nível avançado. Por que é o nível avançado? Por que eu considero o nível avançado? Porque são números um pouco mais extensos. E além de serem números grandes, é um número que a gente vai precisar escrever por extenso, tá? Por exemplo, esse primeiro aqui, 85.432. 85, a gente vai ler 85,
E aí a gente vai ter 85 mil. Assim como a gente fala 85 mil no português, a gente vai colocar no inglês. 85,400 4.032 4.032, tá? Deixa eu fazer aqui. Ó, tirem um print da tela caso vocês achem necessário. Pausem o vídeo, voltem o vídeo. Que daqui pra frente é só rascunho. 85.432. 85,432. Até aqui se foi tranquilo. Muita calma que pode ser sempre dificultado, tá? Nem se preocupem. 275.601. 275.275 275,601 601 200 275 75 thousand 1.601 601 275.601 275,601. Da mesma forma que a gente fala no português, a gente vai falar de forma semelhante no inglês, tá? 900.500 900 5 9,500 9,500. Por que que eu coloco assim? Porque é 900.000 9,500 500. É como se eu estivesse falando 9 unidades de milhar e 5 unidades de centena, tá? 500. Aqui 1 milhão, esse é fácil. 1 ou a million, certo? O próximo 123.456. 123 1 ou 123. Por que que eu coloquei esse tracinho? Alguém lembra? Thousand 456. Esse traço aqui é porque a gente tem uma dezena seguido de uma unidade. Ó, pessoal, 100, 100.000, 23,000, 23.000, 400, 400, 56, 53, 123.456. Bem simples. Um pouco complexo, mas ao mesmo tempo simples, tá? 502.300. 500, 2000, 500, 2000 e 300. 502.300. 500, 2300. Próximo, 760.045. 706,045. 760,045. 760.045, tá? 760.045.
999, 1999, 999,999. Simples também. 345.678. 345,000. Aqui, ó, tracinho. 345,600. 678. A grafia aqui hoje não está boa. 800.012. 800,000. 12. 800.012. 800, 800, 1000, 12, 12, tá? Então, pessoal, nível avançado, números um pouco mais extensos. Então, se tiver algum erro por aqui, eu peço que vocês reconsiderem, tá? Realmente, números ainda dão um nó enorme na minha cabeça, e ainda bem que nessa atividade aqui não vai ter soma nem divisão de números, tá? Agora, aqui uma atividade extra. A gente vai ter os números escritos por extenso e nós temos que escrever eles, tá? 463,712. Esse é um exemplo de número, tá? 463.712. 463.712, tá? Tá vendo? Ó, dá um delay no meu cérebro que eu simplesmente não entendo. Números nem entram nem saem da minha cabeça. Será que mais alguém é assim? Eu acredito que sim, né? Eu também não sou alecrim dourado para ser a única. Esse é um exemplo. 463,712. 980,000. 980,981 mil. 320. 320. 981.320. Outro adendo. A gente coloca vírgula no português. No inglês, a gente coloca ponto. Como a gente está falando de uma unidade de milhar, a gente coloca ponto. Se a gente estivesse falando de um número que contém vírgula, a gente colocaria uma vírgula, tipo assim, ó. Tipo isso aqui, tá? Mas no inglês, a gente coloca vírgula ao invés do ponto, certo? Eita, que hoje a garganta está pigarreando, está péssima. 555,000. Que seria isso? 555. 666. 666. 555.666. 707. Opa! 777,999. Isso aqui também é um número repetido. 777.999. 777.999.
999. Próximo. 212,121. 212.121. Tá, pessoal? Aqui é tranquilo. Números cardinais, acho que a gente pode encerrar por hoje. Só para finalizar, a gente vai ver também os números ordinais, que é algo que eu tive um pouco mais de facilidade porque eles expressam ordens. Eles expressam ordem, perdão. Para mim, número que expressa ordem, ele é um pouco mais simples. Ele é semelhante aos números cardinais. Eu tive mais facilidade com os números cardinais, mas números ordinais eles são fáceis por causa de um motivo. Ó, vou mostrar aqui. Primeiro, número 1 vai ser o one. Classificação de primeira vai ser first. 2, two. Deixa eu colocar aqui de lado. 2, two. Se eu quiser falar segundo, eu vou falar second, mas eu posso abreviar para isso aqui, tá? Por isso que eu particularmente considero simples, porque eu posso colocar um número e a terminação, sem ter que falar second, sem ter que falar o número two, sem ter que falar o número one, eu vou colocar o número first, que para mim é mais simples de memorizar. Não sei se para vocês é. 3, third, assim ó, third. Eu considero o número ordinal bem mais bonito, tá? Então, ó, vamos entender um pouco mais sobre eles. Do primeiro ao terceiro, eles vão ter uma terminação diferente. Tudo que indica primeiro, a gente vai ter essa terminação ST. Tudo que indica segundo, vai ter essa terminação ND. Tudo que indica terceiro, vai ter a terminação RD. First, primeiro. Second, segundo. Third, terceiro. Quarto, fourth. Quinto, fifth. Sexto, sixth, tá? Sete, seventh. Seventh. Eight, oito, eighth. 9, ninth. 10, tenth, tá? Uma exceção, assim como é uma exceção nos números cardinais, vai ser do 11 ao 13. A gente não vai colocar o número 11 assim, nem o número 12 assim. Opa, que eu confundi. A gente não vai colocar o número 13 assim. A gente vai colocar o TH no final. Todos os números vão receber um TH no final, exceto os que expressam ordem do primeiro, segundo e terceiro, e exceto o 11º, o 12º e o 13º, tá? Então é como se vocês realmente estivessem adicionando somente o TH em cada um desses números. O que é um pouco tanto complicado é que vocês vão ter que pronunciar esse TH. Para algumas pessoas é bem difícil, para mim no começo foi bem difícil pronunciar o TH, certo? Porque você precisa cerrar os dentes entre a sua língua e soprar. É algo que a gente não tem no português, certo? A gente não tem no português esse som de cerrar o dente entre as línguas, que seria o como se você fosse uma cobra, tá? Enfim, vamos aqui para a atividade para entendermos melhor. Leia os números em português e escreva-os em inglês. Primeiro, first, a gente coloca assim. Segundo, a gente vai colocar como
Opa. Second. Ou assim. Terceiro. Third. Ou assim. Quarto. Fourth. Ou assim, tá? Do quinto em diante, a gente vai ter fifth. Opa. Fifth. Ou assim, tá? Acabei confundindo, mas vamos lá. 10. Tenth. Ou calma, assim. 15. A gente vai ter o 15th. 15th. Ou 15 assim. 20. 20th. 20th. Ou 20th. Assim, tá? 25. 25th. 25th. Ou assim. 30. A gente vai chamar de 30. 30th. 30th. É assim. É assim. Ou assim, ó. Então, sempre que for número composto de dezena e unidade, a gente vai falar dezena normalmente e a unidade a gente vai falar conforme é expressado em cada um dos outros números, tá? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje com exercícios bem básicos. Eu acredito que vale a pena vocês darem uma olhada nos números ordinais. Geralmente, não são falados números muito extensos, mas nos números ordinais, mas vale a pena vocês darem uma olhada. É tão simples quanto os números cardinais, vocês só precisam estar ligados nessa pegada do TH no final dos números. E como eu falei, 41, 41st, 51, 51st, tá? Então você fala a dezena normal e você fala a unidade conforme é expressa, conforme é falada aqui. É uma forma bem simples, tá? É bem simples mesmo, certo? Então essa é a aula de hoje. Perdoe qualquer erro que eu tiver cometido em relação aos números. É um assunto que ainda dá um certo nó na minha cabeça, tá? Mas possa ser que você tenha mais facilidade do que eu. Isso é bem legal, até porque você não precisa ficar quebrando cabeça, você não vai precisar ficar rachando a sua cuca com coisas, com esses assuntos assim, tá? Então, se você assistiu essa aula até o final, eu agradeço de coração. Eu peço para que vocês deixem suas dúvidas, caso vocês tenham, que vocês realmente façam as tarefas que a gente acabou fazendo aqui. Tirem print de cada slide, caso seja necessário. Tirem print das tarefas, tentem resolver em casa, fora da aula, certo? E aí a gente retorna na nossa próxima aula. Muito obrigada pela atenção de vocês.